Então a gente vai falar aqui de identidade digital descentralizada com blockchain. E para falar sobre isso eu trago 4 pessoas para falar com vocês: o Lucas Carvalho da Simple, o João Paulo Aragão da Microsoft, o Vinícius Oliveira da Simple também e o Davi Cunha também da Microsoft. Pessoal, pode rodar a vinheta. Obrigado, hein? Valeu. Como é que vai ser a sequência aí? Oi pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Legal, vamos lá. Então primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Estar no palco aqui com 3 grandes profissionais e além de tudo 3 grandes amigos, né? Já me apresentando, eu sou o Lucas, hoje sou o Product Leader na Simple. E além de estar falando aqui com 3 grandes amigos, o tema também é bastante interessante. Então é um prazer falar, né, sobre um tema que tem várias aplicações e oportunidades no nosso dia a dia, não só como usuários de um produto ou serviço, né, mas como cidadãos realmente, né, com vários aspectos aplicados aí na nossa vida. E vou parar de enrolar, né, já vou pedir para o pessoal se apresentar. Quer começar, Vini? Primeiro, boa tarde aqui, obrigado também pela oportunidade, né, de estar aqui entre os queridos amigos que tenho a honra de conhecê-los hoje, né, a gente faz tudo muito remoto, muito virtual. Então, meu nome é Vinícius, eu sou da área técnica, eu sou formado em computação, tenho mestrado em engenharia elétrica na área de sistemas distribuídos e dos meus 15 anos de experiência, 10 deles são na Simple, né, uma recém-adquirida da Sinqia, onde a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Tá, né? Tá, beleza. Onde a gente tem está acostumado a trabalhar com essas questões de onboarding, de automação, de orquestração, formalização de documentos, né? Então a gente está bem dentro da área financeira, né? Então é isso, pode. Isso aí, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Davi Cunha. Eu trabalho na Microsoft e super parceiro aqui da Sinqia. Queria primeiro agradecer muito o convite, a oportunidade de falar de inovação aqui com vocês. Estamos aqui com não só parceiros, mas amigos, né, do dia a dia, onde a gente co-desenvolve soluções. Hoje na Microsoft eu lidero uma frente de indústria, né, aqui para o Brasil. Basicamente o meu foco é trazer novas inovações, olhar para o mercado, né, e materializar isso em novas inovações, como por exemplo inovações em áreas como meio de pagamento, próprio Open Finance, a identidade digital, que é um tema que a gente vai falar bastante aqui, né? E algumas frentes de soluções aqui. Realmente nós buscamos conectar com o mercado, conectar com parceiros e materializar isso em soluções práticas, que a gente consegue não só, obviamente, utilizar nossa tecnologia, né, mas resolver dores reais de clientes no dia a dia. Bom, é isso. Obrigado, pessoal. Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Eu trabalho com o Davi na Microsoft também. E a ideia, né, do nosso núcleo é trazer inovação, né, com aplicabilidade. Por isso que surgiu essa parceria aqui. Nós estamos trabalhando num projeto aqui que nós vamos detalhar bastante. Então, a identidade digital, ela entra como se fosse um módulo ali extremamente importante ali do nosso conceito, que nós vamos explicar aqui um pouco até de Super App, tá? Mas esse é um pouco do nosso trabalho, tá? Tanto a parte arquitetural, com viés de tecnologia, e aí fazendo essas parcerias, tá? Prazer, estamos aqui para falar de um tema interessante. Boa, boa. Então, feitas as devidas apresentações, vamos começar nosso bate-papo, né? E acho que nada melhor de começar pelo começo realmente, né? O título do nosso painel é Identidade Digital com Blockchain. Então vamos começar por aí, né? O que é isso, Vinícius? Vou deixar essa com você. Essa pedrada, né? Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa a gente tem que se regular muito para não cair num problema de tentar conceituar uma coisa que parece muito abstrata. Então eu vou tentar simplificar. Assim, a identidade digital descentralizada em blockchain, eu gosto de pensar que é a resposta da Web3 para o nosso modelo de identidade digital atual. Então,
Hoje nós temos, vamos recapitular um pouco quais são os modelos. A gente pode agrupar o nosso modelo em 3 categorias, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Nós temos um primeiro modelo de identidade digital, que é a centralizada. Então, você acessa uma plataforma na internet, você cria lá a sua persona, essas plataformas elas criam um conjunto de atribuições sobre a sua persona, e essa persona está pulverizada e distribuída em cada plataforma que você acessa. Muito bem, então esse modelo ele sobreviveu por um tempo, né? Então, para qualquer plataforma que você acessa, você informa lá o seu usuário e senha para que você se autentique e se identifique para poder liberar o acesso restrito. Veio então um segundo modelo, que alguns chamam de modelo mais federado, né? Que é onde você tem a sua persona numa instituição que ela se respalda de que tem uma confiança nas atribuições que foram dadas à sua persona. Então a gente gosta de chamar, um nome que se dá, né, muito comum aí, os Identity Providers. Então são instituições que fornecem os seus dados com o seu consentimento e liberam esses dados para um uso para um terceiro. Então, um exemplo muito prático disso, né? Quantas vezes a gente não entra numa plataforma, né? E você não acessa lá um logar com Google, logar com Facebook, logar com Twitter, ou ferramentas de terceiros que também adquirem essas características de Identity Provider. Então a gente começa a perceber que... Então esses foram os 2 primeiros modelos, mas reparem que existe uma questão fundamental que talvez revele um problema nessas 2 abordagens. Os dados, que são os nossos dados, eles nunca estão de fato em nossa posse. Eles ou estão em posses de instituições centralizadas, onde elas precisam consentir com o acesso da sua informação, porém o dado é seu. Então, talvez um conceito que fomentou essa discussão desse problema atual, da identidade atual, é um conceito chamado Self-Sovereign Identity, né? A identidade autossoberana. Então, esse conceito ele estatuiu que você deve ser capaz de prover as informações verificadas por qualquer entidade de Identity Provider sem a intervenção de um terceiro. Afinal de contas, nós somos os donos dos nossos dados, né? Os dados são nossos. Então, nós temos aí o terceiro, que é onde que a gente está querendo chegar, de modelo de identidade digital, que é a descentralização dessas informações, né? Eu sou dono dos meus dados e apenas o meu consentimento é necessário para que esses dados sejam utilizados nas demais plataformas, né? Aí que entra o blockchain, né? O blockchain ele entra para ser como se fosse uma base, como o centro do blockchain é a descentralização, então é uma base comum que permite com que eu verifique criptograficamente a coesão e a coerência dessas informações que foram atribuídas a mim. Então, tendo essa ligação direta, você elimina qualquer forma de intermediação e, de fato, retorna, né, ou podemos falar até de empoderamento do dado para seus reais donos, né? Então, eu não vou me delongar muito, vou dar a oportunidade de vocês complementarem aí, porque realmente é um conceito que parece muito abstrato, mas na prática traz uma série de benefícios e devolve realmente, é uma forma até, eu diria, generosa e respeitosa de você tratar o que a gente chama hoje em dia de o ouro da informação, que são os dados pessoais, né? Então, acho que atingir esse objetivo que é o grande desafio aí, né? Eu vou puxar aqui, Vinícius, um ponto interessante. Imagina essa rede blockchain, né? Se eu pudesse estender isso para outros participantes poderem fazer essa atestação. Então aí começa esse storytelling, né? E aí nós vamos dar aqui vários casos de uso. Mas imagine se essa rede blockchain, se ela estiver ainda por debaixo de uma rede agnóstica ou de um overlay, que maneira que torne agnóstico qualquer blockchain que esteja embaixo. Então imagine um grande banco, uma grande retail, né? E aí eu consigo estabelecer esse processo de autenticação, sendo que eu vou empoderar o cliente final e eu vou poder automaticamente atualizar uma página, por exemplo, com desconto, com esse processo aqui que o Vinícius comentou. Eu posso ler um QR Code, já carrega uma página, por exemplo, de um grande retail, tá? E aí você já tem aquela página toda com desconto. E isso tudo pode acontecer sem compartilhamento de informação sensível, nosso famoso PII. E aí que entra também uma lei de LGPD, tá? Então, são alguns desses itens aqui. Tem parte de microserviço, que está onde tem todos esses containers. Tem a parte de blockchain, toda essa parte pública. Tem a parte do AD, né? Vou até trazer um pouco aí. Ele falou muito de Identity Provider.
Mas hoje existe um recurso dentro do Azure AD que consegue gerar essa identidade digital. Davi, você tem alguns exemplos aí, meu amigo, para... É isso aí. Vou tentar traduzir um pouco esses exemplos práticos aqui dos meus colegas em um cenário real aqui, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né? É igual a chave da nossa casa, né? A chave da nossa casa a gente não coloca na mão de qualquer pessoa, né? Você guarda com cuidado, né? Porque ali você controla o acesso aos seus bens. Da mesma maneira, você quando vai acessar um banco, né? Você confia no banco, você confia que ele vai armazenar seus dados, suas credenciais de acesso, ou mesmo seus dados sensíveis de maneira segura, né? O problema é que nem todo mundo é banco. Você no dia a dia, o usuário ele acessa diversos sistemas, né? Plataformas digitais, e-commerce, plataforma no dia a dia, né? Então esses dados ficam espalhados aí, né? Eu fico aterrorizado quando eu tenho que fazer um novo cadastro. Eu não sei como que essa plataforma, essa empresa vai armazenar, se vai obedecer a LGPD, se vai compartilhar meu dado, vai vender meu dado. Exato, né? É o que normalmente acontece. Exato. É raro, mas acontece muito. Vai ganhar dinheiro. Então é um desafio muito grande. E ao mesmo tempo a gente tem uma explosão de tentativas de fraude. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo da própria Microsoft, né? E olha que a Microsoft talvez, se não a maior, uma das maiores em termos de ataques no mundo. A gente processa trilhões de ataques ao longo do dia. Ela fez um estudo que mostra que mais de 60% dos ataques hoje são oriundos de vazamentos de identidade, fraudes ligadas à identidade. Quer dizer, o fraudador tem acesso ao meu usuário, minha senha, meu login, e ele tenta acessar, passar pelo Davi e acessar a plataforma. Uma vez que ele tem acesso, ele consegue roubar, ter acesso a dados, roubar, transferir, pedir um crédito num banco e assim por diante, abrir uma conta, né? Tem muita criatividade. Então, eu acho que a identidade digital ela vem exatamente para resolver esse problema, né? Evitar que esses dados fiquem na mão de empresas, né, que não são confiáveis, né, os dados podem vazar, né, e deixar esse dado em controle cada vez mais do usuário. Então, o usuário ele passa a, de fato, ter o controle desse dado, né, e ele compartilha com as instituições somente o dado necessário para poder ter acesso àquele serviço, né. Então, se eu tenho que acessar um serviço, por exemplo, para contratar um serviço no hotel, por exemplo, que é somente para maiores de 18 anos, eu vou compartilhar só esse dado, né? E não compartilhar a vida inteira, né? Então, esse é um ponto que eu queria reforçar com você. Então, a identidade digital, só para fechar ele vai ajudar muito a proteger o consumidor, reduzir o número de fraudes, muito em grande parte de vazamentos de dados, e colocar o usuário realmente no controle. Agora ele vai ter maior controle, então protegendo ele de possíveis vazamentos e fraudes. E é interessante, né? Porque apesar de a gente estar falando também de futuro, né? A gente já está falando muito de presente. A gente ouviu ontem, por exemplo, né, uma palestra sobre Open Finance. A gente aqui nesse palco, né, o pessoal falou sobre Web3, sobre token, blockchain. Né? E assim, a identidade digital, na verdade, puxa, né, ganchos aí de vários desses temas, né? Então não é algo que está muito distante, né? A gente está passando uma visão de futuro, mas já está no presente, né? Vini, acho que a gente tem até muitos casos práticos aqui para conversar com vocês mesmo, trazer já aplicações de coisas que estão rolando, coisas que a gente tem trabalhado em cima. Quer começar a puxar alguns exemplos, Vini? Vamos começar de alguns exemplos que são mais imediatos, né? Então, é mais natural a gente imaginar que os modelos de identidade digitais, talvez os primeiros modelos de identidade digitais, vão ser para substituir o que a gente tem hoje de identidade física, né? A credencial física que você usa, por exemplo, para apresentar na sua empresa, ou para você acessar um serviço que tem um determinado nível de proteção. É muito interessante isso que você falou da apresentação do dado específico para um determinado fim, né? Existe um conceito também dentro dessa identidade digital descentralizada, que é você revelar uma informação e liberar um determinado acesso sem realmente você dar a posse dessa informação para a pessoa que te solicita, né? Atestar essa prova sem realmente evidenciar esse dado, né? Um exemplo muito simples você vai comprar uma bebida alcoólica num bar
e você tem que apresentar muitas das vezes, né? Hoje em dia eu não, porque o cabelo branco já entrega, mas você tem que apresentar uma credencial que você prova que você tem maior de 18 anos. Então você vai lá, apresenta, por exemplo, uma carteira de motorista que tem o seu nome completo, tem a sua data de nascimento, tem a sua foto, talvez tenha outras informações, mas eu só preciso provar para a pessoa que eu tenho mais de 18 anos. Então é uma informação que ela é binária, a pessoa nem necessariamente precisa recuperar a minha data de nascimento. Eu apresento para ela, olha, o Detran ou qualquer entidade que você apresente lá, ele certificou que eu tenho uma carteira de motorista e essa carteira fala que eu tenho mais de 18 anos. Então essa informação que passa para a pessoa que solicitou a apresentação, ela é muito menor. Então olha como a gente reduz, né, a exposição da informação, então reduz o impacto disso, tendo em vista que hoje essa informação ela é pulverizada, né, as informações nossas estão pulverizadas, estão segregadas, e você reduz isso para uma informação que de fato apenas atesta que você é apto a adquirir aquele produto, é apto a, sei lá, reaproveitar os seus dados para fazer um onboarding, abrir uma nova conta corrente, né? Então, esse é o primeiro exemplo, assim, é transformar o que existe hoje de físico numa informação digital, descentralizada, confiável e imutável, né? Talvez é a primeira questão. Bom ponto. Vai lá, meu bom. Eu queria trazer só um ponto, reforçar aqui que o Vinícius comentou, a questão do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, junto com a SGD, ela também emite uma identidade digital. Mas somente para fins de comparação, não é uma identidade digital descentralizada. Porque o Ministério da Economia, ele acaba sendo esse provedor centralizado. Esse é um ponto de divergência. Então a gente poderia aqui alguém mostrar, tem um título de eleitora digital, tem uma CNH digital, mas não entra nesse conceito de descentralização. Eu gostei do que o Vinícius comentou, foi o seguinte, né? Hoje ou é tudo ou é nada, né? Eu mostro meu RG ali que tem todas as informações. Agora voltando para a arquitetura da identidade digital descentralizada, eu vou ter que falar um pouco tecniquez. A gente tinha prometido que não ia falar muito de tecniquez aqui, mas o JSON Web Token, os claims, eu posso selecionar que tipo de informação que eu posso colocar lá. Por isso que dá essa flexibilidade que o Vinícius está comentando, tá? E aí, Davi, quer comentar mais aí de alguns casos aí? Eu tô com vários casos na minha cabeça, tá fervilhando aqui. Eu vou falar só de mais um caso, roubar um pouquinho sobre que é o seguinte, né? Um case que a gente está fazendo dentro até da Sinqia, né? Começando, é fazer o onboarding do funcionário, do colaborador e criar uma identidade digital descentralizada que aprova que aquela pessoa é um colaborador da Sinqia. Então parece uma coisa muito simples, né? Mas pense você conseguir utilizar isso para, por exemplo, acessar o próprio escritório da empresa, né? Ou, por exemplo, eu perdi a senha do meu AD. Você pode, sei lá, utilizar a sua credencial para recuperar essa senha, porque ela está de sua posse, ela está no seu dispositivo, né? Na sua wallet, né? Que é um conceito que a gente não falou ainda, né? Exatamente. Mas ela está de sua posse, então você tem condições de provar que você é um colaborador, mesmo esquecendo do famoso usuário e senha, que por sinal tem grande chance de sumir com essa abordagem, né? Esquecer. A revolução pode ser tão grande, né? Se feita com a força devida, né? E fomentada com a força devida, de realmente não ter mais essa questão de você ter um usuário e senha para acessar plataformas, né? Então isso é muito, muito amplo, né? Então eu vejo um potencial gigante nessa iniciativa. Bom ponto, Vinícius. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Evitar o usuário e senha. Eu particularmente, quando eu vou acessar hoje um serviço, muitas vezes eu já vou direto e não esqueci minha senha, né? Porque realmente é muito complexo lembrar de senha, né? Se você usa uma senha padrão, você tem um problema, né? Se você vaza, ele vai ter acesso à minha vida, né? Você pensa assim, então é bastante complicado. Então, proteger o dado do cidadão, do cliente, da instituição, colocar ele no controle, isso é muito importante, não só para mitigar fraudes, né? Evitar que uma outra pessoa se passe por você, mas tem vários aspectos interessantes. O João falou do Ministério da Economia, eu quero trazer um outro exemplo que nós estamos aplicando de forma prática, dia a dia, que é o caso do Real Digital, né? Nós estamos hoje participando do programa Lift Challenge, né, coordenado pela Fenasbac e pelo Bacen, onde a gente está hoje discutindo o futuro, né, da moeda brasileira, da moeda digital brasileira, hoje aplicando a tecnologia de criptomoedas aplicada no real digital, que é o que a gente chama de CBDC, né, que é a criptomoeda emitida pelo Banco Central. Então hoje nós já estamos aplicando modelos
né, onde de forma prática a gente está usando a identidade digital para explorar maneiras de identificar o usuário, né, fazer o que a gente chama de KYC, né, Know Your Customer, não só do usuário, transação. Por que isso é importante? Você imagina que no futuro, né, hoje a gente usa dinheiro para fazer uma série de transações no dia a dia para pagar offline, e você tem toda uma questão do anonimato, mas imagine no futuro onde todas as transações sejam digitais, né? Eu estar ali, por exemplo, numa fazenda sem conexão com a internet, eu poder fazer um pagamento offline, né? Como é que eu garanto a segurança dessa transação, né, se eu estou sem acesso à internet e meu pagamento é digital? Então a gente está aplicando vários modelos, estudando um processo de research ainda, de testes, né, onde a gente identifica o usuário usando uma identidade digital, né, independente de se ele está online ou offline. E com isso a gente pretende trazer mais segurança no processo, né, para que esse modelo possa ser aplicado, por exemplo, né, em prevenção a mecanismos de lavagem de dinheiro, né. Então hoje, com dinheiro físico, a pessoa pode carregar uma sacola, né, com dinheiro, aplicar e ninguém sabe de onde veio, para onde foi o dinheiro. Quando a gente, no futuro, onde possivelmente eu tenha pagamentos offline, eu vou ter que me preocupar também quem está acessando o sistema, que tipo de transação que ele está fazendo, para onde está indo esse dinheiro. É aqui que a identidade digital também entra num papel bastante importante. E aí, fazendo um link também de inovação, porque eu acho que a DNA nossa aqui é inovação, a gente pensar, por exemplo, no novo mundo do metaverso, né? Imagine que daqui a 5 anos, talvez a minha agência, né, hoje pode ser uma agência digital, agora no mundo do metaverso, onde eu, usando um dispositivo de AR, VR, eu vou poder conversar com agentes, né, criar meu avatar, acessar um ambiente virtual e comprar através desse ambiente metaverso, né? Como que eu me identifico nesse ambiente, né, 3D, né? Como é que eu identifico que aquela pessoa de fato é ela e não um deepfake usando AI, né, que simula aquela outra pessoa? Então a identidade digital vai ter um papel fundamental nesse processo de autenticação e identificação dessas pessoas. Proteger o público infantil, né, Davi? Exato, de proteção nesse novo ambiente de metaverso, né? Garantir que eu vou poder fazer uma compra no ambiente virtual e essa compra vai no destino correto. Então, a identidade digital, ela elimina esse processo de usuário e senha, né? E ela traz forte também, acoplado, a questão de biometria, né? Eu usar minha face, minha digital ou, né, exemplo prático, a minha voz. A Microsoft tem bastante tecnologia, né, para ajudar nesse processo também, onde a gente consegue usar quem eu sou de fato para autenticar e autorizar transações. Que antes de gerar a identidade digital, acho que vou até passar a palavra para o Lucas, a gente precisa criar um lastro, né? Eu preciso saber se é realmente o João é o João, o Davi é o Davi, Vinícius é o Vinícius, Lucas é o Lucas. Lucas, por favor, dá detalhe todo esse tracking antes de gerar a identidade digital descentralizada, que é importantíssimo, né? Não, mas isso é bem legal, porque a gente confia, né, hoje pensando na identidade física, a gente confia no Detran, a gente confia no órgão que gerou aquela identidade, né, a loja de bebida acredita que aquelas informações ali são verdadeiras, né, o banco faz ali o seu processo. Quando a gente passa para o mundo digital, a gente precisa também dar essa lastreabilidade, né, garantir que quem está ali do outro lado é realmente quem se diz ser, né? E aí entra muito parte de tecnologia que a Simpli, né, também provê, né, pensando no KYC, pensando na prova de vida, né, trazer também, né, terceiros para testar essa identidade, fazendo ali conexões com birôs e tudo mais. Hoje a gente entrega, né, uma plataforma completa para fazer realmente esse processo, né, de ponta a ponta, ali, garantindo, né, a geração da identidade. Entra no tema que o Vini já comentou, né, o Identity Provider também, né, Vini, assim, tem muita coisa para explorar nesse sentido também, que hoje tecnologia a gente já consegue suportar, né, processos assim. Exatamente, né? Voltando até para o exemplo mais simples, né? A gente tem essa parte de fazer o KYC. Você garante que aquela pessoa ela é de fato quem se pretende apresentar, né? Quem pretende ser. E então você cria esse lastro, né? Porque a tecnologia em si, ela já está normalizada, né? Existe uma fundação que regulamentou toda essa questão de interoperabilidade. Vai ter uma carteira de identidade, vai ter múltiplas identidades. Como que a gente vai regulamentar isso e tornar isso de fato aplicável na nossa realidade, né? Mas a tecnologia em si não vai ser tão diferencial, vai ser o lastro, né? Então, se você confia naquela instituição para poder ser uma boa fonte de confiança, olha, as identidades digitais geradas por essa instituição, elas me garantem
que essa pessoa é ela mesma, né? Que a posse das informações estão com ela. Então aí a gente já traz essa informação e isso vai trazer o diferencial, né? Então uma rede vai nascer aí exatamente para prover essa identidade de forma confiável, né? Não, perfeito. Eu acho que essa questão da confidencialidade, da segurança, da confiança é muito importante. Reforço a oportunidade de vários players nesse mercado. Os próprios bancos, por exemplo, podem ser entidades confiáveis que emitem essa identidade digital, validam essa identidade digital, né? Podem ser uma entidade que garante que o Vinícius é ele mesmo, quem ele diz ser, né? Que os dados são... E aqui a tecnologia ela vem realmente para ajudar, né? Como a gente bem falou aqui, a questão do uso do blockchain, né? O blockchain, né, vai exatamente trazer essa segurança, essa rastreabilidade, essa imutabilidade, essa transparência para os diversos participantes. Então, acho que, como o Vinícius bem colocou, como o time aqui bem colocou, não é a tecnologia final, mas ela é um meio que vai habilitar... Que alavanca, habilita, né? Segurança. Eu acho que essa palavra é muito feliz, né? Habilitar que essa tecnologia seja popularizada, né? Eu acho que quando a gente chegar nesse nível, né, transformar a identidade digital sendo descentralizada numa coisa tão ubíqua, né, vai fazer tanto parte do nosso dia a dia que vai ser tão popular quanto um Pix, alguma coisa que realmente já ganhou o público, né? E ela precisa ser fomentada, né? Então, de algum lugar isso vai partir. Eu acho que é um assunto que já está ganhando robustez, né? Eu acho que o real digital, esse assunto, o Banco Central, ou seja, uma instituição bancária que regula todo o nosso mercado, fomentando o uso desse ecossistema. Então, esse movimento já está acontecendo e é impossível não falar disso, né? E eu gosto muito dessa palavra, ecossistema. Nós, como Microsoft, entendemos que não é só tecnologia, né? Por isso que nós parcerizamos como empresas como a Simpli e Sync aqui, exatamente para aplicar, né, a tecnologia na prática, resolvendo dores reais, né, como é o caso da identidade digital. Então a gente já co-desenvolve modelos, né, já aplicados no dia a dia do onboarding da empresa, da instituição financeira, né, seja ali num aplicativo digital, usando já a identidade digital, ou mesmo aplicando em novos modelos, como no caso do Real Digital, de maneira bastante prática. Então esse laboratório ele é importante, mas sem deixar de lado a questão da segurança. Laboratório de inovação, mas sempre balanceando com segurança, né? Exato. E aí, trazendo um exemplo aqui reais, né? Eu vou começar a misturar aqui algumas indústrias, tá? Imagine uma pessoa que foi empoderada pela Sinqia, e aqui a Microsoft, /Simpli, e ela gerou uma identidade digital, já foi gerado o lastro, e ela quer começar a utilizar isso em hospitais. Então ela quer começar a trazer esse histórico, mas ela vai mostrar para o Dr. João somente aquela informação que é relevante para o Dr. João, porque ela é especialista em algum tipo de doença, por exemplo. E aí quando ela vai no hospital, né, ela não precisa ficar toda hora apresentando aquilo, né? Então isso é um pouco de um processo que pode criar, né, um processo sem fricção, de você apresentar realmente aqueles dados que você queira, tá? E aí no mundo do metaverso, alguns bancos já vieram nos procurar para a questão de saber se não tem nenhuma criança acessando aquele ambiente de metaverso, por exemplo, que está comprando algum NFT ou se utilizando de NFT para associar com outro tipo de atividade maliciosa ou que não seja permitida. Então essa associação de marca pode ser facilitada pela identidade digital. E aí o exemplo do Super App aqui, que eu acho que é um ponto interessante que nós temos trabalhado muito forte aqui nessa parceria, é aquele marketplace que você tem dentro do Super App. Você pode utilizar essa identidade digital para autorizar e autenticar todo mundo. Seja para a parte de desconto, seja para a parte de você pegar um produto diferenciado, você está associando aquela marca e realmente entrar nesse fluxo de autorização e autenticação. Eu acho que essa facilidade aqui, eu acho que é um pouco do resumo. E imutável, seguro e assim por diante. Exato. E aí, só conectando... Eu diria que dentro dessa visão de Super App, né, de estar conectado com a jornada diária do cliente, da vida diária, a identidade digital ela é importante, ela é fundamental, que é ela que vai fazer essa conexão, né? Conforme você for caminhando de serviço a serviço, entrar no banco, fazer um Pix, mover para o e-commerce que está integrado, mover dali para o marketplace. Então, todas essas interações nessa jornada podem ser feitas de maneira muito mais fluida, usando a identidade digital, né,
de novo, conectado com nossa biometria ali, usando um aplicativo, um smartphone, você tem muita facilidade, você usa a sua voz, usa o seu rosto para autenticar essas transações. Então, essa fluidez, ela é importante e conecta muito bem com essa visão de jornada de Super App. Boa, bem legal, galera. Bom, como o papo tá bom, né? Todo o tempo é pouco e o reloginho aqui virou nosso inimigo. Então, queria terminar deixando um convite, pessoal. A gente está com um stand aqui no evento, um stand junto com a Sinqia e as demais empresas do grupo, né, como a Simple. Quem quiser estender o papo, a gente fica à disposição para a gente conversar. Acho que a gente anotou alguns exemplos de casos práticos para contar para vocês, mas a gente não esgotou, né? Tem mais coisa anotada aqui. Então, quem quiser conversar mais sobre o tema, a gente fica à disposição. A gente está fazendo uma demonstração lá no stand também, tentando ilustrar um pouco desse conceito. Quem quiser participar, tem um brindezinho no final também para quem quiser fazer a demonstração. Então, acho que quer agradecer. Muito obrigado vocês três por estarem aqui. Né? E principalmente vocês por estarem ouvindo a gente, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.